Nenhum. É só Deus para ter misericórdia. Irmãos, algo muito grande está acontecendo em Israel depois que Donald Trump, né, ele assinou um acordo sem o Israel estar de acordo com o acordo. E parece, né, que Trump se levantou contra Israel e um rabino fez uma postagem. Olha só, Rabino Kessim, esse versículo bíblico previu que Trump se voltaria contra Israel. O texto é Gênesis 32, 12. Livra-me, eu te imploro, das mãos do meu irmão, das mãos de Esaú. Se não temo, ele pode vir a me matar, a mim e a minhas mães. Israel lutou na guerra contra o Irã e Israel não estava presente quando ela terminou. O que nos leva a perguntar com quem os Estados Unidos estão realmente aliados. Em 17 de junho, o presidente Trump assinou o memorando de Islamabad com o presidente iraniano, entendendo o cessar-fogo entre Washington e Teherã por 60 dias. Trump assinou o documento em Versalhes, foi lá na França, né, durante o jantar com Macron, e o presidente do Irã assinou horas depois, em Teherã. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu respondeu declarando que Israel não estava vinculada ao acordo e que preservaria sua liberdade de ação contra o Hezbollah no Líbano. Aí o memorando não contém nenhum acordo sobre o arsenal nuclear iraniano, nenhuma menção ao programa de mísseis balísticos do Irã e nenhuma menção à rede de grupos armados apoiado pelo Irã na região. Ele suspendeu as sanções às importações de petróleo iraniano, restaurando a Teherã uma fonte de receita de centenas de bilhões de dólares. Para o rabino Kessim, essa não é uma traição recente, é uma traição antiga. E a Bíblia nomeou de homem que cometeria 33 séculos antes de ele nascer. Será que a Bíblia hebraica realmente prevê que um amigo de Israel um dia se voltaria contra o país? Kessim afirma que sim, e qualquer ressalva. Será possível que a Torá, escrita há 3.300 anos, fale sobre Trump tratando o povo judeu? Sim. E ele diz, segundo a profecia, que Trump se aliaria, né? A declaração é a oração de Jacó feita enquanto ele se preparava para encontrar seu irmão Esaú após décadas de separação, sem saber se Esaú virá para se reconciliar ou para matá-lo. E a oração foi: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, se não temo que ele venha e me mate a mim, minhas mães e meus filhos. O ensinamento de Kessim entra com uma palavra: meu irmão. Jacó não diz simplesmente que teme Esaú. Ele especifica que teme um irmão, um homem ligado a ele por sangue, por aliança, por herança compartilhada. No entanto, possui capacidade de se voltar contra ele e destruí-lo. A ameaça que Jacó mencionou não é a ameaça de um estranho, é a ameaça de alguém próximo o suficiente para ser confiável, que em vez disso levanta a mão. Esaú na Bíblia e nos ensinamentos dos sábios é o arsenal de Roma e, por extensão, da civilização ocidental, que sim aplica essa identidade a presidente americano moderno, Trump, em uma interpretação que ocupa o papel de Esaú, um aliado tão próximo de Israel a ponto de se autodenominar seu irmão. Um presidente que atribuiu o mérito de defender o Estado judeu contra o Irã, que, segundo Kessim, carrega a mesma proximidade do potencial bíblico de se voltar contra ele. Então, eles dizem que Trump traiu o Estado de Israel, assinando um acordo de paz,
Um acordo de paz. Um acordo de paz sem... Olha só, nesse exato momento que a gente está aqui, o rio Itajaí-Açu começou a inundar a cidade de Rio do Sul, nesse exato momento. O rio já subiu e começou a inundar a cidade. Agora, irmãos, veja bem, a gente está olhando que... eu estou dizendo algo que parece, né? Também Israel recebeu ontem não, antes de ontem, esse relatório aqui, já vai aparecer aí na tela. Relatório da IDF alerta que o Hamas está se preparando para retornar à guerra. Estados Unidos se opõe à nova ofensiva israelense. Um relatório sem fontes afirma que um grupo terrorista está recrutando novos combatentes e retomou o treinamento de sua força de elite, enquanto o plano de paz dos Estados Unidos avança em forças de defesa de Israel afirmam que um terrorista morto em um ataque em 7 de outubro, a Diretoria de Inteligência Militar do Comando Sul das Forças de Defesa de Israel enviaram um alerta na semana passada ao chefe de Estado-Maior, informando que o braço militar do Hamas está se preparando para uma nova AG com Israel, segundo reportagem publicada ao público. Segundo o relatório sem fontes, os oficiais alertam que o Hamas tem produzido centenas de dispositivos explosivos e mísseis anti-tanque e todos os meses e recrutando novos combatentes entre 18 e 22 anos, afirmando ainda que o grupo retornou recentemente o treinamento de membros de suas forças de elite. O relatório acrescentou que o Hamas também estaria reconstruindo a infraestrutura subterrânea em Gaza, destruídas pela força de Israel, durante os 2 anos de IG com o grupo T, e tentando combater drones e dispositivos de comunicação do Sinai. O Hamas é forte no terreno, teriam alertado os oficiais a Zamir. Ninguém o ameaça e a organização não está disposta a abrir mão do controle em Gaza. E agora, irmãos, nós estamos vendo, né, Israel novamente no foco, não está apaziguado, né? Não está, a paz não está permanente na faixa de Gaza, mas a minha visão sobre esse assunto é que o Irã, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis vão ser aniquilados. E aí eu vou dizer, irmãos, presidentes americanos são funcionários do Estado de Israel. A cúpula de poder mundial são de judeus. Judeus. Eu já disse aqui que quem fundou o Estado de Israel foi a família Rothschild. Quando começou o movimento de migrantes judeus voltarem para a Palestina, e isso foi em 1914. Então, quem manda no mundo são judeus. E o governo americano é funcionário de Israel. Trump foi ousado a dizer que sem ele, Israel deixaria de existir, mas na realidade sem Israel a América não existia. Aí os Estados Unidos ele foi totalmente elaborado para ser o que ele é. Para ser o que ele é.
Então, não existe América sem Israel, mas existe Israel sem América. Jerusalém é a cidade mundial que mais foi destruída e reconstruída na história da humanidade. Se você não sabia, Jerusalém é a cidade que mais foi destruída e reconstruída em toda a história da humanidade. Se você está vendo Jerusalém de pé, quando você vai em Roma, você vai ver as ruínas do Império Romano. E Roma não tem mais o poder que tinha. Mas Israel e Jerusalém está de pé, né? Após a sua ressurreição de 48. E a cidade está lá, a cidade, o povo mais odiado do mundo está de pé. Não é por causa dos Estados Unidos, é porque toda a profecia passa por dentro de Israel. Tudo começa em Israel e tudo termina em Israel. Israel, está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Israel é um reino sacerdotal. O que significa um reino sacerdotal? A função de Israel é pegar Deus e trazer ao mundo, e pegar o mundo e levar a Deus. As três maiores religiões do mundo, judeus, muçulmanos e cristãos, descendem de Abraão. É por isso que o pacto que Jared Kushner está assinando é o pacto da família abraâmica. É por isso que o Crislã é a unidade da família abraâmica, judeus, muçulmanos e cristãos adorando a Deus no mesmo, o único Deus no mesmo templo. As três religiões monoteístas, judeus, muçulmanos e cristãos, descendem de Abraão, que é o pai de Israel, o patriarca de Israel. Jesus era judeu, e nunca esqueça o que Jesus disse à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Foi Jesus que disse: a salvação vem dos judeus, e ele disse isso à mulher samaritana que estava questionando aonde ela deveria adorar a Deus. Outra questão: Jesus não pregou aos gentios. Lembra da mulher cananeia? Não convém dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Não convém, Deus abençoe o pastor Carlos Vieira, dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. O que significa isso? Eu vim para o estado de Israel. João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus era judeu e ele declarou: a salvação vem dos judeus. Jesus morreu no Gólgota, em Israel, foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras, em Israel, foi ao céu do Monte das Oliveiras, em Israel. A igreja que nós fazemos parte foi inaugurada no cenáculo em Israel, e Jesus vai governar o mundo por 1000 anos de dentro de Israel. A salvação vem de Jesus, irmão Júlio, mas Jesus nasceu aonde? Em Belém de Judá, em Israel. Israel é um reino sacerdotal, e se veio Jesus e se existe salvação é por causa do Estado de Israel. Deus escolheu Israel para manifestar a salvação através de Cristo ao mundo. É isso que eu quero que vocês entendam. Então veja que o epicentro da profecia não é China, não é Estados Unidos, o epicentro da profecia é Israel. E todo esse tumulto em Israel é para criar o cenário para a chegada do antimessias, o anticristo. O anticristo. Então, é isso. É isso. Então, vamos ver o que vai acontecer.